Olá, queridos alunos. Que saudade de estar junto com vocês. Mas, enquanto isso não é possível, vamos continuar as nossas aulas e espero que vocês estejam dedicados aos estudos. Nós estamos estudando os pronomes. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos ver os pronomes demonstrativos. Prestem atenção, demonstrativos, de demonstrar. Então, é quando nós utilizamos para demonstrar alguma coisa, quando estamos demonstrando algum objeto, alguma pessoa. Então, vamos à aula. Pronomes demonstrativos. Então, pronomes demonstrativos são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso. Quais são as três pessoas do discurso? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Essas pessoas podem ser do singular, só uma, ou do plural, mais de uma. Então, nós temos singular e plural. Essa localização ela pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. Então, vai depender do nosso contexto, do nosso discurso, do que nós estamos falando ou do que nós estamos escrevendo. Exemplo, você deveria ouvir este disco de vinil. Este é um pronome demonstrativo, estou demonstrando, estou falando qual é esse disco. O que acontece? Por que eu uso este e não esse? Este, porque provavelmente quem está falando está com o disco na mão. Então, por isso usa este. Este, então está demonstrando, se referindo ao substantivo disco. Vejamos um quadro com os pronomes demonstrativos. Então, vamos conhecer quais são os pronomes demonstrativos. Nós temos as pessoas, primeira, segunda e terceira que eu falei para vocês. E nós temos os pronomes variáveis e os pronomes demonstrativos invariáveis. O que significa, professora, variável? Variável significa que tem singular e plural. Invariável significa que não muda, ele não vai ter plural, ele vai ser sempre daquela forma. Invariável, não varia, não muda. Então, assim, nós temos o masculino e o feminino também. Pro variável. Variável, então, masculino, feminino, singular e plural. Invariável, ele não vai mudar, ele vai ser sempre daquela mesma forma. Então, no singular, para masculino, nós temos este, esse e aquele. No plural, estes, esses e aqueles. No feminino, nós temos esta, essa e aquela. Para o plural, estas, essas e aquelas. E os invariáveis são isto, isso e aquilo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos todos os pronomes demonstrativos nesse quadro, nessa tabela. Este, no singular, estes, no plural, masculino, depois nós temos no feminino no singular e no feminino no plural, e depois nós temos no invariável. E assim continua também para os outros pronomes demonstrativos. Só que existem regras para o uso desses pronomes demonstrativos. Quais são essas regras? Vamos ver outros exemplos então. O este, escrito com T, tanto no singular como no plural, este ou estes, esta ou estas, e o isto, que é invariável, lembra que não muda, ele indica algo que está próximo da pessoa a quem fala. Então, quem está falando, se ela está com um objeto na mão, com um objeto do seu lado, com um objeto perto de você, vai falar este, se for masculino, ou este, se for mais de um, esta, se for feminino, ou estas, se for mais de um objeto também, e isto vai depender também da concordância com o objeto que está segurando ou que está próximo. Um exemplo, compro este compro este celular aqui. Então, este
Este significa que o celular aqui está na mão de quem está falando, está próximo de quem está falando. Então, quando está próximo de quem está falando, nós utilizamos o este, ou o esta, ou o isto, com T, com o uso do T. Uma coisa que vocês precisam observar, por exemplo, para esse uso, é que quando está próximo, a gente vai dizer aqui. Então, estou com uma blusa nova, esta aqui. Então, isso significa que está próximo de mim. Este meu relógio é novo. Então, este meu relógio é novo. Então, provavelmente, ele está no meu pulso, está no pulso de quem está falando. Então, está próximo de quem está falando. Agora, nós temos também o esse, ou esses, essa ou essas, e o isso, que indicam algo que está perto da pessoa com quem se fala. Então, o outro era quem falava. Agora, eu estou falando com alguém e o objeto ou o que eu estou indicando está perto de quem eu estou falando, com quem eu estou falando. Então, eu vou usar esse, essa ou isso. Uma dica para vocês é o seguinte: às vezes a gente utiliza para indicar que está perto da pessoa com quem se fala, aí, né? Me entregue esse lápis que está aí com você. Esse lápis que está aí com você. Significa que está próximo de quem, com quem nós estamos falando. Exemplo, pegue essa caneta aí, por favor. Então, pegue essa caneta aí. Significa que eu estou falando com alguém e com quem eu estou falando a caneta está próximo. Essa blusa é muito bonita. Então, eu estou falando com alguém e estou me referindo à blusa que a pessoa está usando. Então, se a pessoa está usando, né, ou está perto dessa pessoa, eu vou ter que usar o essa. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Eles são usados para indicar algo que está distante da pessoa que se fala e da pessoa que ouve. Então, eu estou conversando com outra pessoa e quero me referir a algo que está distante de nós, que não está próxima a nenhuma de nós duas, nem da pessoa que está falando e nem da pessoa que está ouvindo. Eu vou utilizar aquele, aquela e aquilo e as versões, aqueles e aquelas no plural, se for mais de um, né, objeto, mais de uma pessoa, mais de um, ou se estiver no plural. Exemplos: comprarei aquele carro lá. Então, significa que o carro não está próximo de quem está falando e nem da pessoa que está ouvindo. Então, eu utilizo aquele. E uma dica para o aquele é a questão do lá. Então, lembrem, quando eu uso este, esta e isto, está próximo. Então, é como se fosse aqui. Aqui, então significa que está próximo. Para esse, essa e isso, normalmente aparece aí, porque eu vou dizer está aí com você. E o lá indica que está distante. É outra dica também para vocês observarem no contexto, nas frases. Aquela bicicleta perto do muro é minha. Então, aquela bicicleta perto do muro é minha. Está indicando que está longe, então, de quem está falando, né? Não está nem perto de quem está falando e nem perto de quem está ouvindo, está distante das duas, então eu uso aquela. Se fosse mais de uma bicicleta, aquelas bicicletas perto do muro são minhas, né? Então eu vou mudar toda a concordância da minha frase, passando a frase para o plural. Muito bem, era hoje por isso, pessoal. Façam uma leitura do conteúdo e exercitem bem para treinar este novo conteúdo que vocês estão aprendendo. Então, até a próxima aula. Beijos!